Quais pilotos que nunca tiveram uma chance real num carro competitivo, mas mereciam essa oportunidade? Essa é a pergunta do vídeo de hoje, onde eu separei 5 nomes que disputaram pelo menos uma corrida na Fórmula 1, só foram injustamente jogados fora, descartados pela categoria, ou que só fizeram a carreira toda em equipes medianas e mereciam pelo menos uma chance para se provar num carro de ponta. E antes de começar a lista, eu só quero deixar claro algumas regrinhas, como por exemplo a de que eu excluí pilotos que não tiveram essa oportunidade por conta de lesões, como é o caso do Kubica com o acidente que ele teve no Rally, que impediu ele de ir para a Ferrari, e também estou excluindo pilotos que sofreram acidentes fatais antes do seu auge, como é o caso do Jules Bianchi, por exemplo. Então, sem mais enrolação, bora para os 5 pilotos que eu considero os mais injustiçados da Fórmula 1. Jean-Éric Vergne, ou no bom francês, Jean-Éric Vergne. O Vergne poderia ter sido o substituto do Vettel na Red Bull, só que essa vaga acabou ficando pro Kvyat. E tem um bom argumento de que o Kvyat deveria ter sido levado mais a sério também, mas pelo menos ele teve uma chance na equipe principal da Red Bull. O Vergne chamou a atenção da academia de jovens pilotos da equipe austríaca por conta dos resultados que ele teve nas categorias de base, vencendo vários títulos por lá. Mas quando ele foi um dos nomes cogitados na disputa de vaga da Red Bull para 2015, no lugar do Vettel, o Vergne já tinha perdido espaço pro Kvyat na hierarquia. E claro que tem um argumento muito forte de que as performances de classificação do Vergne eram muito piores que a do Kvyat, o que não ajudava muito o nome dele. Mas em ritmo de corrida, ele conseguia compensar isso muito bem e ser um piloto muito mais rápido que o Kvyat. Agora, outro fator que eu vejo também para não terem subido o Vergne da Toro Rosso era exatamente essa questão da atitude dele. Ele teve uma transição muito brusca de disputar títulos nas categorias de base para correr no meio do pelotão da Fórmula 1, o que criou então na época essa aura em volta dele de ser um personagem um pouco difícil de lidar, aquele piloto que as pessoas tinham certo receio de disputar roda a roda. Não necessariamente porque ele fosse sujo, mas porque ele disputava a 14ª posição como se fosse uma vitória. E muitas vezes colocava ele em situações desnecessárias que só pesavam na imagem dele. Mas ao longo de toda a sua carreira, o Vergne mostrou que quando tem um carro competitivo, ele é capaz de fazer estrago. Tanto nas categorias de base, quanto depois da sua carreira na F1, lá na Fórmula E, sendo bicampeão mundial da Fórmula E e também até hoje considerado um dos melhores pilotos da história da categoria elétrica. Só que exatamente essa questão da classificação sempre ser pior que a do Kvyat e esse personagem difícil que ele criou em cima dele nas corridas acabaram dificultando um pouco para ele conseguir essa vaga em 2015. Até que no final da temporada a Red Bull viu um potencial muito grande tanto no Carlos Sainz quanto no Verstappen. E obviamente eles não queriam manter mais o Vergne na equipe. Ele estava meio que preso nesse limbo que acontece com muitos pilotos da equipe B da Red Bull, como o Tsunoda está passando hoje, que eles mantêm lá porque tem habilidade, mas não querem dar essa oportunidade para ele em outro lugar. E eventualmente, quando precisavam colocar esses dois novos jovens, o Sainz e o Verstappen, tiveram que tirar o Vergne. Ele ainda acabou sendo o piloto reserva da Ferrari por um tempo, mas foi só essa passagem dele na Fórmula 1, uma das mais injustiçadas na minha opinião. André Lotterer. O André Lotterer vai ser para sempre uma das maiores curiosidades da história da Fórmula 1, porque ele foi colocado no meio de uma bomba numa das equipes que estava sofrendo uma das mortes mais lentas e dolorosas da história da categoria. A Caterham basicamente tentou reprisar com todas as forças que tinha os esforços da Andrea Moda de se fazer de palhaço do grid. E em 2014, no GP da Bélgica, eles estavam procurando um piloto que fosse ao mesmo tempo seguro e tecnicamente competente para colocar naquele carro. E o Lotterer era tudo isso. Ele já tinha provado o valor dele com 3 vitórias em Le Mans, um título da Super Fórmula, antiga Fórmula Nippon, e alguns campeonatos que ele conquistou na Super GT. Quando a gente exclui a Fórmula 1, ele era o piloto mais condecorado que tinha na época, o que torna mais bizarro ainda sua única oportunidade na Fórmula 1 ter sido uma corrida numa das piores equipes que a gente já viu entrar no grid. Inclusive em entrevistas, quando você procura, o próprio Lotterer ri de tudo isso. Ele sabe que era um dos pilotos mais vitoriosos do mundo na época e a única chance que ele teve para se provar na Fórmula 1 foi correr numa Caterham que ninguém sabe até hoje como conseguiu terminar aquela temporada com o orçamento que tinha, quase não conseguindo fazer isso. Anos antes, ele tinha passado vários anos sendo piloto de testes na Jaguar e todo mundo falava que ele merecia uma vaga na Fórmula 1, só que isso acabou nunca acontecendo. Então depois ele teve uma passagem pela kart, a Indy, antes de partir pro Japão e conquistar os vários campeonatos que eu falei pra vocês. E você pode argumentar muito bem que entre os anos de 2010 e 2016 o Lotterer foi o melhor piloto de carros esportivos do mundo. E até hoje, com 42 anos, é um dos melhores do mundo, sendo campeão mundial da WEC. O Lotterer pra mim é um dos maiores ICs da história da Fórmula 1, porque de novo, era um piloto que tinha um talento
talento extremamente comprovado fora da Fórmula 1, vencendo em praticamente tudo que ele disputava, só que a única oportunidade que ele teve na categoria foi numa corrida, numa equipe que estava falindo e não tinha um carro capaz de disputar nem sequer a antepenúltima posição direito. Nico Hülkenberg. O Hulk é um dos grandes mistérios não resolvidos da F1. Apesar de ter uma carreira sólida e alguns momentos memoráveis, o alemão sempre carregou essa peculiaridade quase dolorosa, porque ele detém o recorde de mais corridas disputadas sem nunca ter subido ao pódio. E particularmente eu sempre achei que reduzir a trajetória dele só para esse fato é algo extremamente injusto, porque o Hülkenberg mostrou ao longo de mais de uma década que ele tinha talento de sobra. Inclusive ele é um dos indicados da Roda de Ouro, a premiação oficial do clube que já tá rolando. Você pode clicar no primeiro comentário que tá fixado aqui no vídeo, que tá com o link do formulário para você participar da votação. Tem vários prêmios, categorias especiais que a gente criou, bem inspirado na Bola de Ouro, mas fazendo a versão da Fórmula 1, a Roda de Ouro. Então corre lá pra votar, que exatamente no dia 31 de dezembro, às 12 horas, vai sair o vídeo anunciando todos os vencedores da Roda de Ouro de 2024. Então não deixa de participar, clica no link do comentário fixado e deixa os seus votos da Roda de Ouro de 2024. Agora de volta pro Hülkenberg, o ponto alto da carreira dele deve ter vindo com certeza no ano de estreia, em 2010, quando ele conquistou aquela improvável pole position no GP do Brasil com a Williams. E isso foi o primeiro lampejo daquela genialidade que ele mostrou nas categorias de base, também sendo um piloto extremamente vitorioso por lá. Só que ainda assim, mesmo com essa pole e uma ótima temporada de estreia na Williams, ele nunca conseguiu fazer com que nenhuma equipe enxergasse de fato esse potencial que ele tinha para entregar. E por isso passou a maior parte da carreira em equipes de meio de pelotão, Force India, Sauber, Renault e agora na Haas, até ano que vem, quando ele vai para Sauber. E o Hulk sempre teve essa reputação de ser um piloto extremamente consistente. Não à toa as equipes de meio de pelotão sempre se mataram para tentar contratar ele. Ele mostra uma habilidade absurda de tirar o máximo de desempenho possível com carros de meio de pelotão, geralmente terminando na frente dos seus companheiros de equipe, o que fazia dele um ativo muito valioso para essas equipes. E até já chegaram a ter alguns rumores que ele mesmo discutiu sobre oportunidades em equipes de ponta. Supostamente a Ferrari teria entrado em contato com ele, mas por conta da altura e todas as adaptações que teriam que ser feitas no cockpit para ele entrar, acabaram desistindo. Sem falar de que a Mercedes estava considerando ele como segunda opção caso o Hamilton não aceitasse a proposta deles. Então sempre que ele teve uma oportunidade de ir para uma equipe que podia disputar pódios, ele batia na trave. E mesmo sem ter conquistado um pódio no F1, o Hülkenberg sempre mostrou seu valor em outras categorias. Ele foi uma peça-chave na vitória da Porsche nas 24 horas de Le Mans de 2015, por exemplo. E essa conquista dele mostrou mais uma vez que a habilidade sempre teve lá. O Hülkenberg sempre foi um piloto que teve qualidade para pelo menos disputar pódios, não digo nenhum título mundial, acho que isso já seria demais. Mas o Hulk é um piloto que merecia muito mais do que ele teve na Fórmula 1, realmente nunca tendo uma oportunidade de mostrar o seu talento de verdade, sempre pilotando em equipes que só iam disputar um pódio em ocasiões extremamente especiais, o que com certeza ajudou nesse recorde negativo dele ter mais corridas sem ter um pódio, mas também mostra que para ele ter corrido tudo isso é porque as equipes confiavam no trabalho dele. Martin Brundle. Eu não acho que existam muitos pilotos que possam ser considerados injustiçados pelas equipes de ponta da Fórmula 1, principalmente quando a gente fala de pilotos que ficaram por muito tempo na categoria, como no próprio caso do Hülkenberg. Ele chegou a ser considerado e teve discussões com essas equipes, só acabou não dando certo. E no caso do Martin Brundle, ele não foi. O problema é que sempre que ele entrava numa equipe de ponta, era num ano que ela tava terrível. O Martin Brundle teve uma disputa muito acirrada com o Ayrton Senna pelo título da Fórmula 3 britânica e também se tornou campeão mundial de carros esportivos. Só que ele sofreu uma lesão muito grave no início da sua carreira na Fórmula 1 com a Tyrrell em 1984 e depois simplesmente não conseguiu as oportunidades certas no momento certo. O Brundle saiu da Benetton uma temporada antes da equipe se tornar aquela força vencedora dos títulos e entrou na McLaren justamente quando a equipe estava no seu período de transição pós-Senna, pré-Mercedes e Adrian Newey no meio dos anos 90. Então, além da temporada de 92 na Benetton, acho que a gente nunca conseguiu de fato ver o melhor do Brundle. E até mesmo com a sua participação na Williams, substituindo Nigel Mansell em Spa 1988, aconteceu quando a equipe estava numa fase muito complicada com os motores Jude V8 no meio daqueles poderosos Turbo Honda e Renault. O Brundle, claro, não estava no mesmo nível técnico de Schumacher e Senna, nunca chegou nessa qualidade
qualidade. Mas ele é um piloto que, na minha opinião, merecia muito mais do que teve, principalmente quando a gente olha pro passado dele e o quão competitivo ele foi ao longo da carreira até chegar na Fórmula 1. Só que quando tinha essas oportunidades na ponta, as equipes de ponta sempre estavam nesses momentos de transição, que não estavam na ponta de fato. E ele teve que se contentar em passar a maior parte da sua carreira em carros meios de pelotão que só podiam sonhar com pódio em circunstâncias muito especiais. Stoffel Vandoorne. Esse aqui pra mim é um exemplo até bizarro do que aconteceu com ele na Fórmula 1, porque ele é um daqueles nomes que quando você olhava nas categorias de base, é aquele cara que desde o kart todo mundo dava como certeza que ia chegar na Fórmula 1, e ele de fato chegou. Passando 2 temporadas na McLaren, foi no seu segundo ano com a McLaren finalmente livre do pesadelo que parecia ser com os motores Hondas, ele foi completamente superado pelo Fernando Alonso, derrotado em todas as classificações e perdendo por 50 pontos a 12 no campeonato. E para piorar a situação, o Lando Norris, muito jovem, entrou em algumas sessões de treino e rapidamente parecia ser muito mais rápido e muito mais adaptável ao Vandoorne em dificuldades. A temporada de 2018 do Vandoorne, isoladamente, pode não justificar novas oportunidades para ele na categoria, mas é surpreendente que ninguém na Fórmula 1 tenha apostado nele, porque de novo ele teve uma carreira absurda nas categorias de base. Hoje é até fácil esquecer disso, mas naquela época todo mundo colocava ele como aquele cara que ia chegar na Fórmula 1 e que ia ser eventualmente campeão mundial. Em 2016 ele entrou como substituto e já pontuou logo na sua primeira corrida e teve uma temporada de 2017 bem razoável, pau a pau ali com o Alonso. Então, apesar de realmente o 2018 dele ter sido terrível, ainda fico muito surpreso que nenhuma outra equipe do grid quis dar uma oportunidade pro Vandoorne depois daquela temporada. Ainda mais quando a gente considera outros pilotos como o Magnussen e o Alex Albon que ficaram de fora da categoria também depois de terem flopado, podemos dizer dessa forma, e receberam essa oportunidade depois. Na época, o Vandoorne era visto com um talento muito maior do que esses dois apresentaram até hoje. Só que aquele 2018 queimou o nome dele pra sempre na F1. Sem falar que ele foi companheiro de equipe do Alonso, que é muito conhecido por destruir o mental dos seus companheiros exatamente. E o Alonso, talvez querendo impedir o déjà vu do que ele passou em 2017 com o Hamilton, fez bem questão de trabalhar no mental do Vandoorne para que ele não conseguisse agredir ele. O maior problema do Vandoorne então foi se adaptar às peculiaridades da McLaren, algo que foi destacado por vários pilotos, principalmente em relação do Alonso, falando dessa instabilidade na traseira que esse carro tinha e também exatamente de cair nos jogos mentais do Alonso, o que fez ele parecer um piloto extremamente limitado e só uma sombra daquela imagem que construíram em cima dele. Então é uma pena que ninguém tenha dado para ele essa chance de superar a bagunça em outro lugar na Fórmula 1. O Vandoorne provavelmente sabe que poderia ter feito um trabalho melhor, claro, mas também foi um caso muito prejudicial dele estar no lugar errado, na hora errada. Mas aí tá, esses são 5 pilotos que eu acho que mereciam ter sido tratados com mais respeito na categoria. Eu quero saber a sua opinião, então não esquece de deixar ela aí nos comentários. Se você quiser continuar a conversa, você pode fazer isso no Discord do clube, que tá aqui na descrição o link, você pode entrar lá, a gente fala de Fórmula 1 o dia inteiro. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o clube, você pode fazer isso se inscrevendo no canal. E também você pode ajudar o clube se tornando membro, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro, que ajuda muito a gente a poder continuar produzindo esses vídeos aqui pra vocês. E como forma de agradecimento pelo seu patrocínio, o seu nome aparece aqui nos finais dos vídeos. Eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.